Olá família, Júlio Porto mais uma vez aqui com vocês para ajudá-la no tratamento familiar, na recuperação da sua saúde mental, do seu sossego, da sua paz, da paz dos seus familiares e ao mesmo tempo tratar a recuperação do dependente químico que está aí junto de você, ok? Então vamos começar recapitulando novamente qual é o nome do nosso programa. PAC-DP. De quê? De que? De dependência química. PAC, protagonismo de ação ou ativação circular do dependente químico. O que significa isso? Protagonismo é que você vai ser a protagonista, a principal pessoa que vai dar os primeiros passos. Ação ou ativação porque você vai agir em você, se ajudando, se conhecendo melhor, resolvendo algumas questões emocionais, psicológicas sua, vai ativar essas mesmas habilidades nos seus outros familiares e também vai, ao mesmo tempo, tratar o seu dependente químico. Ok? Então vamos lá. Quais são os objetivos do nosso programa? Então eu já falei para vocês que eu sou psicólogo, tenho muita experiência na área da dependência química, são 27 anos trabalhando de forma ininterrupta, né, em diversas abordagens, em diversas funções, em diversas instituições, aprendendo muito e cada vez mais, né, na medida em que eu fui desenvolvendo a minha experiência, eu fui acreditando, tendo mais fé que a principal forma mais eficaz de trabalhar a dependência química é junto com a família. O dependente químico, mas a família também. E esse nosso programa ele é específico para os familiares. Vocês vão entender por quê. Tá? Então, quais são os principais objetivos do nosso programa? O primeiro deles, vamos ler junto. Autocuidado do familiar. Então, como eu falei no começo, nós queremos que você se cuide, que você dê conta daquelas suas questões emocionais que te impedem de realizar algumas coisas ou uma porção de coisas, as suas dificuldades em lidar com o próximo, as suas dificuldades nas relações sociais, tanto dentro de casa quanto fora de casa, e com o dependente químico, seja ele qual for o grau de parentesco seu. Então, esse programa ele visa trabalhar duas coisas, trazer questões eficazes, efetivamente saudáveis e resolutivos para dois campos, o dependente químico e você e sua família, ok? Não é mais um, nem é o mais outro. Por quê? Porque você, com certeza, se está assistindo esse vídeo, você está sofrendo. Eu acredito que sim. Ou então é para conhecimento, mas na maioria das vezes você está buscando ajuda. Né? Você procura por dependência química, está desesperada e procura por ajuda. Caminhando por esse assunto dos objetivos, as orientações claras e pontuais sobre o tratamento. Então nós queremos, com esse programa, não ficar filosofando muito, não ficar buscando idas e vindas em outros locais. O que a gente quer é te orientar de forma pontual. O que significa isso? Vamos caminhar assim, vamos fazer isso, isso e isso, sem muito exercício, sem muito estudo que demande muito esforço. Técnicas fáceis de aplicar, tranquilas, gratuitas, né, para você já sair desse vídeo tomando a atitude de começar a resolver a vida dentro de casa. Trabalhar também na recuperação do familiar e no bem-estar familiar. Então, como eu disse, a ideia é trabalhar você, o familiar e o dependente químico. Muitas vezes, o dependente químico ele sai para fazer um tratamento e existem muitas formas de tratamento que são eficazes, muitas. Né? A gente tem algumas comunidades terapêuticas que fazem um trabalho razoável, nós temos terapeutas fabulosos, nós temos os CAPs, nós temos o CERSAM, nós temos várias instituições. Todas elas são boas, desde que tenha um bom gerente, um bom administrador, pessoas com boa índole, boa vontade,
Então, são eficazes. Mas, quando esse dependente volta para casa, né, ele vai vir de uma forma... e a família, se ela não mudou, se ela não trabalhou algumas questões, que são questões muito sérias, que passa despercebido, esse tratamento tende esse dependente químico em recuperação, ele tende a voltar a usar drogas. Por quê? Porque ele vai achar ali o mesmo estímulo os mesmos estímulos que ele deixou. Então fica difícil para uma pessoa que se trata voltar para o lar, para a família, e encontrar uma contingência que eu digo é uma forma de funcionar a família com as mesmas características que ele deixou. E muitas vezes, quase sempre sem querer, a família ela é um fator de risco. E a gente vai entender isso junto. Vamos caminhar. Então vamos. Quais são os pontos de atenção para a gente trabalhar a dependência química na família? São vários. Mas eu coloquei aqui de uma forma bem resumida alguns deles, talvez os principais, para você entender melhor qual é a nossa proposta, qual é o nosso propósito com você. Então, pontos de atenção em relação à família são pontos que precisam ser trabalhados para que o tratamento com dependente químico comece efetivamente e funcione da melhor forma possível. Então, a família, a começar pelos papéis hierárquicos mal definidos. O que é isso? Vamos com calma. Olha aí, lê aí. Papéis hierárquicos mal definidos. Então, hierarquia é quando uma pessoa ela tem autoridade sobre certas questões em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Aquelas pessoas que decidem certas coisas e a hierarquia é isso, é quem toma determinadas decisões e em determinadas decisões cabe àquele procurar seguir. Claro que de forma democrática, conversando, mas em linhas gerais é isso. Não estou dizendo, não estou supondo, sugerindo autoritarismo. Tá? Papel hierárquico mal definido significa o quê? Ninguém toma atitudes coesas dentro do lar familiar. Né? Quem é que resolve determinados problemas? Quando tem alguém triste, quem é que senta para conversar? Quando tem que sentar para reelaborar as contas da casa, quem é que toma atitude para poder conversar sobre isso? Né? E por aí vai caminhando. Né? Por aí a gente pode ir vendo um leque de questões que precisam ser discutidas. Estabelecer limites em relação a sair de casa, a horários, né? a encontros familiares. Então, essas questões, a dizer não, né? Dizer não também, essas questões, se elas não são claras, se elas não são desenhadas, eu digo desenhadas assim, se não fica claro para a família essa questão, né? Dos papéis hierárquicos, o dependente químico, ele não vai sentir nenhuma autoridade de familiar dentro de casa. Por quê? Porque é uma desorganização em termos de hierarquia. Então, ele vai preferir, vai ser melhor para ele, entre aspas, seguir o vício e todas as coisas que isso acarreta, do que deixar que a família tente agir no sentido de ajudar, porque não tem essa autoridade dentro de casa. Então, é um ponto para trabalhar. Outro ponto, que eu toco muito nesse aspecto, é a ausência de afeto. E quando eu falo afeto, é claro que o afeto do senso comum, que a gente conhece, de abraçar, de beijar, de dar carinho, né, de dar conselhos, de acalentar, isso é afeto e também é indispensável. Mas esse afeto aí, que está escrito na sua tela, ele vai para muito além disso. Afeto de afetar, no sentido mais amplo. Então, é você olhar nos olhos dos seus familiares, quando vê que tem alguma coisa estranha ao padrão, alguma coisa que está gerando algum sofrimento, alguma ansiedade, não precisa ser profissional para saber quando uma pessoa da sua família ela está, digamos assim, mais ansiosa, mais eufórica, né? Ou mais triste.
Então, o afeto é no sentido de você chamar para conversar, chamar a atenção, colocar limites também é afeto, dizer não também é afeto, preocupar-se, demonstrar preocupação com o seu familiar, isso tudo é afeto. Então, o dependente químico, ele precisa de ter afeto nesse sentido. Não estou insinuando passar a mão na cabeça de forma alguma. De forma alguma. Mas é o afeto de conversar, de dialogar, de colocar limites, de procurar saber o que está acontecendo, nesse sentido. A outra questão, que parece com as duas, porque na verdade tudo está interligado, é a ausência de rituais socializadores. Eu vou explicar. Não perde a paciência comigo, não. A ausência de rituais socializadores não é nenhum ritual de magia negra ou qualquer outra coisa nesse sentido. São aqueles encontros familiares, né? Vocês têm algum momento que vocês sentam juntos para almoçar, ou para fazer uma oração, ou para visitar um parente fim de semana, ou para ir a uma igreja, ou para assistir um jogo de futebol todo mundo junto, ou para assistir um filme. E isso acontece, e se quando isso acontece, cada um fica no seu aparelho celular, conversando com outras pessoas, ou aquele mundo ali de corpos presentes, ele é vivido, né? E isso pega também a questão dos afetos. Então, quanto menos ritual socializante vocês têm dentro da família, menos autoridade vocês vão ter e menos segurança o dependente químico vai sentir em vocês quando vocês tentarem intervir para ajudá-lo, para aconselhar, para colocar limites. Um outro aspecto de fundamental importância é a questão da comunicação, né? E eu falo constantemente. Na minha vida profissional, na maioria das vezes eu trabalhei com adultos, com crianças, com adolescentes, com idosos, com gênero masculino, com gênero feminino. E eu sempre tive muita dificuldade, até não necessariamente da minha parte, até porque no começo sim, porque eu não tinha experiência, mas trabalhar com, por exemplo, adolescentes dependentes químicos num regime de internação, que foi uma das minhas experiências, né? São adolescentes, são dependentes químicos, enfrentam toda aquela crise de abstinência, a questão do desafio, né? Que eles estão numa busca maior pela autonomia. Os conflitos surgiam ali direto. E quando eu comecei a estudar mais a questão da comunicação, né? Comunicar de uma forma mais certa, de uma forma, ao mesmo tempo que ela é firme, que ela passa autoridade, ela não é agressora, ela não é humilhante, né? Ela não é opressora. E aí, eu sempre sugiro para vocês, mas isso já está no nosso programa, se você já tiver curiosidade, pegar mais informação sobre isso, procura comunicação não violenta no YouTube, no Google, onde você usa aí na sua mídia a sua ferramenta de busca. CNV ou comunicação não violenta. Então, e é simples, é tranquilo de se trabalhar. Então, por exemplo, né, você vai chamar a atenção de uma pessoa porque a pessoa deixou a cama desarrumada, ao invés de você falar se é o seu costume, você é um porco, você não tá nem para nada, desse jeito não tá, sai gritando, fala só aquilo que tá lá, que é ponto de visão sua e da pessoa. Olha, eu estou vendo que a sua cama está desarrumada. Vamos arrumar? Acabou. Você já diminuiu aí 80%, que você deixou de chamar a pessoa de burra, de porca e não sei o que mais, né? Porque senão, ao invés de você conseguir aquilo que você quer, que a pessoa arrume a cama, você vai conseguir arrumar uma briga, né? Então, a comunicação é importantíssima. Outro tópico, falta de motivação do coletivo para o individual. Calma aí, tranquilo, fácil de entender. O que é isso? Falta de motivação do coletivo para o individual. Simples. Quando uma pessoa da sua família, seja uma criança, seja um adolescente, seja um idoso, seja quem for, qual idade for, mais nova, mais velho do que você,
que traz os seus sonhos, que traz os seus pontos de vista, que traz os seus desejos. Como que você trata isso quando você não é aquilo que te agrada, mas você sabe que não vai causar prejuízos à pessoa? Você diz não, que você não dá conta, que você já começou e não terminou, que isso não leva a nada a ninguém, né? Então você trabalha a motivação, é importantíssimo. De repente, por exemplo, você tem, vamos supor que você seja de classe média baixa. E aí o seu filho de 10 anos de idade, ele gosta demais de avião. E tem aviãozinhos e gosta dessa coisa toda. E ele fala, eu quero ser piloto de jato e quero rodar o mundo todo. E você vai falar assim, não mexe com isso não, nossa senhora, não tem condição nenhuma, não, a gente não tá tendo dinheiro para pagar aluguel, não, tem que pensar em outra coisa, isso não tem nada a ver. Não, você não deve fazer isso, né? Agora, a gente sempre tem que trabalhar com dado de realidade. Se o sonho do seu filho de 10 anos for, por exemplo, conquistar o mundo inteiro, aí você tem que motivar essa liderança dele de uma forma mais saudável e desconstruir essa questão de dominar todo mundo. Não é isso? A outra questão, a dificuldade em conferir autonomia e limites. Respira. O que é autonomia? Autonomia é dar à pessoa poder de decisão. Não tudo, não tudo. Mas tem muito a ver com essa questão da motivação, né? Se a pessoa quiser, a pessoa ela tem o seu familiar, ele tem os seus próprios gostos, ele tem seus próprios anseios, ele tem seus sonhos, seus objetivos. E é muito legal quando isso é junto com a família, junto com os pais, com os cuidadores, mas o indivíduo é o indivíduo. E onde anda esse respeito? Então, dar autonomia para a pessoa é você deixar que ela, dentro da maturidade, da idade, né, do senso de responsabilidade que o seu familiar tem, é deixar ele pensar e fazer as suas escolhas. Óbvio que você não vai deixar uma pessoa de 5 anos de idade escolher entrar no ônibus sozinho e viajar para outro estado, né? Então, não é aí que entra a dificuldade. É você trabalhar, dar autonomia, mas ao mesmo tempo trabalhar limites. Porque muitas vezes o que acontece? O familiar ele é permissivo demais e tudo deixa o outro fazer. E eu estou dizendo isso não é só para filho, não, tá? Às vezes são pessoas mais idosas, são dependentes químicos mais idosos. Ou você é permissivo, deixa fazer tudo, ou você é autoritário, autoritária demais, fica naquela paranoia e quer decidir tudo para a pessoa. E eu não digo isso só para quem é dependente químico, para os outros, né, membros da sua família. Aí essa pessoa ela vai se constituindo enquanto ser humano, enquanto sujeito, enquanto pessoa, sem um tempero nas suas decisões, né? Ela vai ser, ora ela vai ter um pensamento de muita repressão, ou ora ela vai querer fazer as coisas sem medir as consequências. Então essa temperança, isso se chama temperança, é esse cuidado entre a linha do autoritarismo e a linha da autonomia. É importante. Agora, como que é isso? Isso depende da idade, isso depende de uma série de circunstâncias, mas sempre tem que ter bom senso. Sempre tem que ter bom senso. Ok? Vamos caminhar mais? Bom, existem milhares de pesquisas sobre a dependência química, muitos projetos, muitos artigos inteligentíssimos, muitas teorias, mas elas são meio, né, tem pessoas, tem cientistas, tem profissionais que eles escolhem um tipo de como que eu vou tratar, como que eu vou estudar a dependência química. Então, a minha forma de trabalhar a dependência química, a minha forma de entender a dependência química, ela tem um nome compridinho, né? Eu chamo de doença biopsicossocial. Bio, de saúde, né, de genética do organismo. Psico, da cabeça, né, dos pensamentos, das emoções. Social, da relação do sujeito com o seu próximo, com o mundo, consigo.
Então, o que torna a recuperação da pessoa, a manutenção da sobriedade da pessoa muito difícil, justamente por quê? Porque a doença ela é biopsicossocial. Ela pode estar no organismo, ela pode estar na cabeça, ela pode estar nas relações, ela pode estar em dois, ela pode estar nessas três. E vou falar a verdade, infelizmente, na maioria das vezes, ela está nas três. Ou então, na parte da psicologia, da mente e na parte social. Mas, na maioria das vezes, está nas três. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, eu fiz uma escala para você entender por que é importante a gente ter essa pegada, essa visão da dependência química como doença biopsicossocial. Vamos entender? Eu fiz uma relação aí para você ler, para você anotar, para te ajudar já a procurar a entender melhor o funcionamento da sua família e entender melhor o funcionamento do seu dependente químico. Então vamos lá. Primeiro aí, problemas hormonais. Então, muitas vezes as pessoas têm algum desequilíbrio de hormônio que afeta o humor, né? E aí essa pessoa sente um vazio, ou fica muito agitada, ou fica muito triste. E se ela tem a oportunidade de experimentar a droga, aí eu estou colocando álcool, né? Remédios, aí você caminha para maconha, cocaína, crack, etc, etc. Então se essa pessoa ela tem a oportunidade de usar a droga, ela vai experimentar uma sensação que vai preencher um vazio dela, mas muitas vezes ela nem sabe que ela tem esse problema. E nem você sabem que ela tem esse problema. E aí a pessoa faz dezenas de tratamento e tem dezenas de recaída. Por quê? Porque não tratou a questão hormonal. É a parte da bio aí que eu estou explicando para vocês. Baixa quantidade, por exemplo, de serotonina e dopamina, que são substâncias que normalmente o nosso corpo produz para nos aliviar em relação à ansiedade, para nos dar alegria, para nos dar prazer, para fazer com que os sentimentos tristes não se transformem em depressão, né? Para nos dar adrenalina quando a gente sonha, motivação, certo? E muitas vezes a pessoa ela tem essa baixa dessas substâncias. Por isso que existem medicações que são bloqueador de recaptação de serotonina, de dopamina, né? Esses remédios para ansiedade, para depressão. A maioria deles agem dessa forma, fazendo com que essas substâncias elas durem mais no corpo. Da mesma forma, se o sujeito faz, né, ele tenta parar, tenta ficar abstinente, vocês brigando com o sujeito, com o seu familiar, insistindo para que ele pare de usar a droga, mas não olhe por esse aspecto, o tratamento torna-se, lá no fim das contas, em vão. Fatores genéticos, ainda é muito polêmico, isso ainda é muito pesquisado, não tem questão fechada ainda, mas existem ainda pesquisas, né, que quase afirmam que a questão do gene, do DNA, né, ela pode passar de geração em geração. Então, às vezes, o avô dependente químico era alcoólatra, o filho, né, tem o mesmo DNA, mas por ter mais equilíbrio emocional não se tornou um dependente químico. Aí passou para o filho dele, que é o neto desse avô que era alcoólatra, e esse neto, por ter menos habilidades em lidar com as emoções, quando ele experimentar, ele vai ser da mesma forma. E aí fica aquela pergunta, sempre foi uma família direita, né, eu aprendi com meu pai a não beber, por que meu filho foi fazer isso? Então, pode ser aí uma explicação para isso. Mas tudo isso é investigação. E a gente, com o nosso programa PAC, nós vamos orientar vocês a perceber, né, todas essas características. Comportamentos negativos aprendidos e que geram consequências nas relações. Vamos lá. Muitas vezes a família ela funciona de uma forma, né, como eu falei um pouco atrás, de uma forma agressiva, com uma comunicação agressiva, que não motiva, mas muito pelo contrário, oprime, humilha, né, procura resolver tudo na base da ironia, do sarcasmo, da humilhação.
Então são os abusos psicológicos, né? É um autoritarismo, uma atitude de preconceito muito grande. Então as pessoas, os familiares, eles vão aprendendo a viver e se relacionar dessa forma. Mas à medida que eles se relacionam dessa forma, outras pessoas vão se afastar no trabalho, os relacionamentos íntimos, né? Então essa pessoa vai sentir um vazio. Poxa, ninguém presta, né? Nossa, não dá, eu só me dou mal com as pessoas. E aí ela vai encontrar na droga, na cabeça dela ali, uma razão, né? Infelizmente, que não é uma razão que seja razão, mas a pessoa ela vai achar um alívio na droga em relação a isso. Então é algo para se trabalhar na família. Pouca habilidade no campo emocional e do afeto. Então, mais ou menos parecido. O que é pouca habilidade no campo emocional e afeto? São aquelas pessoas que perdem a paciência facilmente, desistem das coisas facilmente, são muito agressivas, têm problemas sérios em relação aos outros. Por exemplo, acha que o outro está perseguindo, está falando mal, acha que sempre fica se comparando com outras pessoas e aí se coloca numa situação sempre pior. Não, e tem uma série de questões aí, dificuldade em lidar com o não, e aí cabe à família trabalhar algumas questõezinhas. Resiliência, que é a capacidade, quando for derrotado por alguma situação, olhar para frente, continuar perseverando. Empatia, que é na hora que você tiver um conflito com a pessoa, dentro de casa ou nas suas relações sociais, se colocar no lugar do outro para ver se você pelo menos entende e ameniza essa tensão na hora que está tendo uma divergência ali. Baixa autoestima reforçada pelos pais. O que é a autoestima? Autoestima é o valor que você dá a você. Então, se a sua família ela se faz, ela se cria, ela se relaciona de forma agressiva, né, de forma egoísta, de forma a reprovar, não motivar, não aceitar os sonhos do outro, os pontos de vista do outro, a não respeitar o espaço físico e o espaço psicológico dos seus outros familiares, essa pessoa ela vai crescer achando que ela não é muita coisa. E isso é um gatilho muito forte para que o seu familiar fique na droga. Uma outra questão também que é de muita importância é a falta de valor nos campos que estejam ligados ao ter, nos campos que não estejam ligados ao ter. O que é isso? Nós vivemos numa sociedade onde o negócio é ter, né? Então, se eu sou homem, machista, hétero, eu tenho que ter a mulher gostosona, eu tenho que ter o carro para ostentar, né? Se eu sou... e aí por aí vai, né? Então, eu tenho que ter o melhor celular, eu tenho que estar 24 horas ligado nas redes sociais, nas mídias, eu tenho que colocar ali que eu estou bem, que eu sou melhor do que o outro, porque senão eu perco. Então eu tenho que ter vantagens, eu tenho que ter bens. Como que a sua família se educa em relação a isso? Porque a diferença entre ter e ser é a seguinte: eu quero ser um homem de valor, então eu quero ser uma pessoa honesta, eu quero ser uma pessoa que seja querida, eu quero ser uma pessoa que procura sempre estudar, me conhecer, se relacionar bem com o mundo, né? Isto é o ser. Você pode querer ter o celular, querer ter uma boa casa, querer ter conforto. Então, mas se vocês se criam só por esses valores, se é que isso pode chamar de valor, fica vazio a emoção, né? E quando não se conquista o bem material? E quando você se toca em algum momento da sua vida que esse carrão, que esse dinheirão, que esse relacionamento fútil que você almeja, ele não te preenche,
ou não te preenche mais? O que você vai fazer? Isso é gatilho para as pessoas usarem droga, né? E aí, para os campos mais psicológicos, transtornos de ansiedade. Então, a gente fala, os profissionais falam que são as comorbidades. Então, existem pessoas que elas, né, desde a infância ou dependendo da doença, do transtorno, aparece depois, temos que tem que aparecer durante a infância, tem algum sofrimento psíquico que causa uma dor muito grande, uma dor na alma muito grande, uma dificuldade com vários campos ligados à emoção e à cognição. A cognição é a forma de pensar. Que essa pessoa, ela não se aguenta, né? Ela não se aguenta, ela fica sempre, sabe, quase nunca as coisas estão bem. E quando essa pessoa experimenta droga, ela meio que dá um tempo, né? Por exemplo, os transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, que é a oscilação de humor, tem vários tipos de transtorno, então não vou tentar explicar para vocês aqui o que é, porque o vídeo não é com esse motivo, mas a gente, no nosso programa, a gente fornece as ferramentas para você perceber os indícios e, se suspeitar, encaminhar para o profissional e também as técnicas para tratar, ok? Mas sempre, se você encontra um indício de um transtorno bipolar, de um transtorno de ansiedade, esquizofrenia, borderline, não é você falar assim, aqui, ó, o Júlio que fala sobre dependência química, ele falou isso aqui, então acho que você tem isso. Não faz isso, pelo amor de Deus, que a minha intenção não é essa. Isso aí é um erro muito grande. Mas vocês terão condição de começar a perceber alguns sinais e aí sim começar a agir. Ok? Então vamos lá. Transtorno de ansiedade. Transtorno bipolar, que é essa oscilação de humor. Às vezes a pessoa está muito deprimida, do nada fica super agressiva, então fica alegre demais, que fica até chata, gasta dinheiro demais, etc. Fica com mania de grandeza. Esquizofrenia, que é uma das doenças mais importantes, mais sérias que tem. Tem vários tipos de esquizofrenia, então não tem como, não cabe aqui entrar na questão de conceituar a esquizofrenia, porque senão esse vídeo vai ser um vídeo de dúvidas e de apreensão. E eu não quero que seja, eu quero que seja esclarecedor e o nosso trabalho te ajude, ok? Então, a esquizofrenia, algumas das características, a pessoa escuta muitas vozes, muitas coisas que não estão acontecendo, às vezes sente cheiros que de fato não tem esses cheiros, pode ter ilusão visual, né, no paladar, até mesmo, né, no sentir coisas tocando nela, e mais uma outra série de outras questões comportamentais. Borderline, que é muito comum nos jovens, né, são pessoas que sentem um mundo totalmente hostil e que as pessoas estão sempre dispostas a fazerem o mal e sempre estão dispostas a escolher uma outra pessoa a ter que escolher a essa, né? Dentre outras características. Então eu não quero dar informação fechada dentro desses transtornos, mas isso se chama comorbidade. Quando uma pessoa tem esse transtorno, tem essa doença, e usa droga e passa a se tornar um dependente químico, aí você vai lá, briga com a pessoa, com o seu familiar, faz de tudo, vai no traficante, faz a internação, etc, faz um tanto de coisa, sofre ali. Então, às vezes, ele tem algum sucesso e depois volta para essa questão, mas isso pode ser um motivo, porque não sarou, a pessoa aprendeu um tanto de coisa no tratamento. Mas na hora que aquela dor principal, que pode estar relacionada a um desses transtornos, ela bate, né? Infelizmente, quando tiver na pior emocional, ele vai lembrar de onde foi que ele encontrou algum tipo de alívio. E é uma coisa assim cega, né? Porque nessa hora costuma esquecer ou passar por cima de lembrar de todos os prejuízos que teve com o uso da droga. Vamos caminhar mais? Bom, e qual é o bônus de fazer o tratamento sob a orientação do PAC? Né? Além disso tudo que eu estou falando com vocês, eu acho que só esse vídeo já é bem esclarecedor, né? Então,
nós ainda acreditamos que existem mais ganhos em relação a fazer esse tratamento pela família. Vou falar um pouco sobre eles e de forma também muito sintética. Vamos lá. Muitos desses problemas estão presentes em mais familiares, então todos se tratam. Por exemplo, às vezes tem mais de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Às vezes o dependente químico ele é dependente porque a estrutura familiar é uma estrutura autoritária ou muito permissiva, e aí todo mundo ali é inseguro e não tem muita noção de limites. Então, olha só que interessante, todo mundo trata, porque não significa que você tem um problema de ansiedade ou foi criado de uma forma que a gente chama de disfuncional, uma forma tóxica, e não usa droga, que a outra pessoa também não vai usar. Cada um com seu cada um emocional, né? Outra vantagem, o dependente químico tem muita dificuldade em assumir o problema e aderir ao tratamento. Logo, a família vai remover os causadores da resistência. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você começar a trabalhar as técnicas, a começar por você, mudar algumas posturas, aprender a identificar alguns traços importantes no seu dependente químico, o tratamento dele já começou e ele nem está sabendo. Porque a energia familiar, a contingência familiar, o modus operandi, a forma de funcionamento, ela vai ter mais equilíbrio em termos de autoridade para você, de autonomia, em termos de escuta, de comunicação, principalmente para esse dependente químico. Então o tratamento já começou aí, sem ele falar, eu quero tratar, sem você comunicar, já começou. E eu digo para você que nesse momento o tratamento já começou, porque agora nesse vídeo eu acredito que muitas coisas eu já chamei, né? Você pôde identificar aí no seu comportamento familiar. Diminuição de gastos financeiros, aí não precisa nem te falar, né? Então são estratégias compactas, coisas que você vai começar a administrar dentro de casa, né? E isso evita um tanto de deslocamento, etc. Momento de grande crescimento familiar, porque todo mundo vai tratar, né? Todo mundo vai tratar. Então, às vezes, o dependente químico, por exemplo, ele sempre teve um traço depressivo, né? E a droga, entre aspas, trazia até certo ponto, ou traz ainda, alguma alegria para ele, essa falsa alegria. Mas por que essa pessoa é depressiva? Porque, de repente, existem mais pessoas na casa que têm um comportamento depressivo. E aí você vai aprender a identificar isso e vai se cuidar também. Vai se cuidar, vai tornar a família melhor e ele vai se cuidar também. Olha que interessante isso. Ok? Sempre que eu falo na questão da família se cuidar, porque às vezes tem um dependente químico, às vezes é uma família abusadora, ou às vezes são questões que passam genética, não é no sentido de virar para você e falar assim, olha, você é culpado, viu? De jeito nenhum. Eu não acredito em culpar um familiar por uma pessoa ser dependente da droga, mas a responsabilidade, aí sim, a responsabilidade ela é do todo, né? Então, todo mundo, o tempo todo, está influenciando e sendo influenciado dentro da família. Então, não no sentido de atribuir a você culpa, mas de te capacitar, porque você também tem responsabilidade nesse processo, até mesmo para você se cuidar, porque com certeza deve estar bem fragilizado emocionalmente. E para a gente ir caminhando para o fim, né? As nossas pesquisas ela vêm muito da minha experiência profissional, 27 anos ao todo e 11 bem assim, praticamente 24 horas por dia, trabalhando diretamente com dependentes químicos e seus familiares, experiência acadêmica, né? Leituras, e a profissão de psicologia, né? E aí eu vou caminhar com vocês para o tipo de pegada, para o tipo de abordagem que vocês vão vivenciar nessa nossa convivência, que é da psicologia cognitiva comportamental.
Cognitiva por quê? Porque a gente vai procurar entender o seu modo de pensar familiar, né? Como que você pensa, né? Quais são as coisas que te impedem de ter sucesso, não só com o dependente químico que está lá, que você não está conseguindo, mas também com tantas outras questões da sua vida, né? Porque muitas vezes o que te impede de realizar é a forma como você processa as coisas, como você pensa, como você se relaciona com as emoções, como você enfrenta as emoções, as suas relações com o mundo, né? E comportamental, porque a gente vai criar técnicas, né, de mudança de comportamento, de treinamento, para que você aprenda e reatualize o seu modo de agir, tornando o seu espaço social e emocional mais adequado para vocês se cuidarem e cuidar dos seus familiares, principalmente daquele dependente químico. E aí eu vou falar com vocês uma frase de um grande filósofo, Epiteto, o nome dele, que sintetiza bastante isso que eu falei. Os homens não se perturbam pelas coisas que acontecem, mas sim pelas suas opiniões sobre as coisas, né? Então pode quebrar um copo aqui agora na minha frente de vidro, aqui, e eu falar assim, olha, nossa, estragou todo o meu vídeo e eu sou um fracassado e eu não quero mais ajudar ninguém, acabou. Olha como que eu sou desastrado. Ou então eu posso fazer o seguinte, gente, ó, quebrou um copo aqui agora, mas vou continuar assim mesmo, bora pra frente, levar na descontração e tornar o vídeo ainda mais animado. Então, assim, o problema, ele tem dimensão conforme a visão, a cognição, a forma de pensamento de cada sujeito. Deu para entender? Então é por aí que a gente vai trabalhar. E aí eu pergunto para você, né? É uma pergunta que não faz muito sentido, porque se você está assistindo esse vídeo, você já começou o tratamento, não é mesmo? Então vamos lá. Se você quiser informação sobre todo o processo, comece baixando o nosso livro eletrônico, nosso e-book, que ele vai te dar os primeiros passos para você começar a colocar tudo isso que foi falado em prática, e aí você vai interagindo conosco, né? E vai recebendo material para dar sequência no tratamento. Mas eu preciso que para isso você cadastre o seu e-mail. Nós não vamos, não tem custo financeiro para você cadastrar o seu e-mail. Não tem pegadinha. Nós não vamos enfiar propagandas de terceiros no seu e-mail. Mas a gente quer fidelizar o seu compromisso. A gente quer que você acredite para a gente trabalhar junto. Vamos levar a sério. Você está sofrendo, o seu familiar está sofrendo e você está recebendo algo que você precisa. Os contatos são, para receber o e-book, nirônio.capages online /Júlio Porto 2. Depois, facebook.com/Júlio Porto 2. E o Instagram, Júlio Porto 2. Vocês digitam, anotem aí o endereço de onde vai baixar o e-book direitinho, para você não ter dúvidas, mas os nossos canais, né, de mídia, Instagram, Facebook, e até mesmo o YouTube, os nossos canais têm os nossos contatos. Uma vez que você cadastra seu e-mail, você vai receber as informações e nós vamos continuar o nosso trabalho junto, ok? Peço a vocês que comentem, que deem like, que façam perguntas e que interajam conosco. Forte abraço e muito obrigado pela atenção.